Olá, tudo bem? Origem desconhecida está no ar. Boa noite, meus queridos irmãos galácticos. Sou Vilma Mazzoni, para quem não me conhece, ufóloga contatada. Inscrevam-se no meu canal, deixem seus likes, apertem o sininho para receber notificações. A origem desconhecida. Muito bem. O tema de hoje, o Triângulo do Amazonas e a Cidade Perdida. É uma lenda ou realmente existe este lugar? A cidade futurista do ano 3000. De acordo com os relatos, existe sim edificações cilíndricas muito brilhantes e outras com formato de cúpulas, com estradas e vias de acesso em espiral. Interessante. Segundo o que contam, o aspecto da cidade vai muito além da nossa imaginação, indo muito além das expectativas de qualquer ficção científica. Um lugar muito misterioso, com muitas torres de vidro, pirâmides reluzentes e edificações em forma de domos. Vejam só, translúcidos ainda. Ou seja, quem conseguiu visualizar a cidade e a viu como uma cidade flutuante e ainda futurista, com uma tecnologia muito superior à que temos hoje. Isso é muito interessante. A região é formada pelas cidades de Santarém, Manaus e Porto Velho, que juntas formam um triângulo. O avistamento desta cidade foram feitas por pilotos, né, que a batizaram como a cidade do ano 3000. Pois é. Mas, afinal, o que acontece? O que acontece é que os pilotos, ao avistá-la, tentam fazer um pouso, mas logo naves reluzentes chegam e circundam os aviões e logo uma pista de pouso surge e, entretanto, logo desaparece, deixando os pilotos em apuros. Um dos aviões teve o piloto em situação difícil, pois a pista sumiu e ele foi batendo no topo das árvores, é, obrigando-o a subir. Isso acontece muito, não é? Eles avistam, né, uma pista de pouso e tudo mais. Só que quando chegam ali, eles dão de topo em cima das árvores, não é? Uma coisa assim que desaparece do nada, né? Muitas são as histórias que contam fatos interessantes de acompanhamentos de objetos não identificados. Tem sido fotografado pelos pilotos. De fato, é um local frequente de avistamentos. Um avião de uma empresa muito conhecida registrou em uma foto a presença de um dos objetos, acompanhando a aeronave, que fazia trajeto Belém-Manaus em 1976. Caramba, né? Isso já é uma coisa já bem antiga, né? Foi visto por toda a tripulação de passageiros, que assustados observavam as evoluções do objeto, acompanhando por certo tempo a trajetória da aeronave. Pois é. Os órgãos de inteligência e informações dos Estados Unidos sabem da história e, com certeza, monitoram essas atividades no local. Pois é. E que, inclusive, usam o codinome de fadas, olha, para classificar os supostos alienígenas que tripulam suas naves na região do Amazonas. Minha gente. Pois é. Baseado nessas histórias, né, os questionamentos são muitos também, não é? Afinal, o que é esta cidade que surge e desaparece? É uma cidade espectro?
Não deixa rastros, seria uma miragem, mas refletida de onde? Pois é, seria uma distorção do tempo, uma abertura de portal, mostrando cenas de um passado distante ou futuro próximo. Pois é. Ou talvez até uma armadilha, muito bem elaborada, como uma engenhoca armadilha dimensional destinada a capturar nossos aviões. Seria isto? Assim como o grande mistério do famoso Triângulo das Bermudas, que nós conhecemos muito bem, onde desapareceram tantos navios e aviões, a ponto de não mais ser permitido a presença dos navios por lá, assim como a rota de aviões. Estes lugares são palcos de muitos mistérios guardados e muito bem guardados, né? Uma coisa bem assim, né? De fato, Amazonas é uma zona de mistérios incríveis, não revelados. Porém, agora parece que isto está mudando. É, agora parece que as coisas estão tomando um outro vulto, não é? Existe um interesse bastante grande, de repente, né, de um pessoal aí que fez uma expedição e encontraram muitas coisas estranhas por lá. Quer dizer, estranhas eu digo assim, construções, coisas assim muito antigas, e que dão a impressão de que realmente alguma coisa bastante séria acontecia por lá. Então, vamos lá, não é? Então, os mistérios não são revelados, porém agora parece que isso está mudando. Seria a consequência da transição planetária? É porque, diante da transição planetária, coisas estão sendo reveladas a todos os dias, todas as horas, parecem que coisas acontecem o tempo todo, coisas que não aconteciam, e as revelações estão chegando pouco a pouco para nós. É uma coisa bastante interessante isso, né? São inúmeras as revelações em todas as áreas, tanto na ciência como astronomia, arqueologia, cosmologia e etc. Tudo está vindo à tona. Ratanabá, Akakor, ué, seriam verdades ou invenções? Porque hoje nós temos aí uma certa dúvida de algumas coisas, não é? Devido a outros acontecimentos e tal, a dúvida permanece, não é? Mas nem tanto, eu diria agora, né? E os Murió, será que existiram mesmo? As Amazonas Brancas, já contei essa história aqui das Amazonas Brancas, os caçadores de cabeça, que reduziam o tamanho das cabeças em tamanho de uma laranja, caramba! Pois é, canibalismo também, né? A história que conta dos padres prisioneiros, aqueles coitados, né? Os pioneiros aqui do Brasil, não é? E que eram preparados para a morte e levados para grandes caldeirões. Ai, que horror! Uma cultura que realmente existiu e depois eles eram comidos. Ai, 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 ai. Expedicionários em busca do Eldorado. Esse Eldorado, hein? Famoso que só. Que acabavam por entrar na mata e desapareciam. Isso é muito comum, né? Se saber que lá na Amazônia, os, os, os mais incautos entram e não saem, né? Amazonas dos tesouros perdidos, do Tarzan, Jim das selvas, e hoje Indiana Jones. Oh, Indiana Jones também, que já está velhinho, hein? O Indiana Jones, há uns tempos atrás, ele era bem diferente. Agora, o Indiana Jones está meio
caidinho. Bem, brincadeiras à parte. Hoje, tudo está voltado a novas descobertas. A cidade do ouro perdido. Será verdade? Os indícios dizem que sim, hein? Quantos saques já aconteceram por lá? A busca do tesouro continua. Teve até um vídeo aí, alguém viu, não é? E fez o vídeo, né? Não nave, uma aeronave carregando um baita de um sino naquela região. Quer dizer, um sino gigantesco de ouro. Ai, 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 ui, ui, ai, ai. Será que vão conseguir achar a tal da cidade perdida? Porém, os vestígios estão se tornando verdadeiros, né? Porque a coisa começou meio devagar, falando a respeito da, da, da chegada, de terem vistos e tal, mas nós não acreditamos muito naquela história. Porém, outros e outros e outros já se envolveram na história, não é? Que, com certeza, né, já estão vendo coisas por lá, já vários encontros, até inclusive eu estava vendo aquele Adriano, que ele é um minerador, na verdade, ele fica só procurando pedras preciosas e tudo mais, ele e o filho dele, não é? Não sei se vocês conhecem, mas ele também já está falando a respeito e já esteve por lá e viu construções bem estranhas, né? Que, claro, que já está falando a respeito que, com certeza, ali existiu, sim, civilizações bastante diferenciadas, não é? Pois é, né? Passagens subterrâneas que levam a lugares distantes. Muitas e muitas passagens subterrâneas estão sendo descobertas. As pessoas estão explorando, lógico. Agora, então, meu Deus do céu, o garimpo está a toda prova. A história conta que no tempo, quando os continentes eram juntos, né, e que aconteceram todas aquelas mudanças climáticas e tudo mais, tremores, os movimentos das placas tectônicas e tudo mais, né, que houve a separação dos continentes, né? Mas, antes disso, enquanto estavam todos ligados, muitos e muitos e muitos estiveram aqui no Brasil. Eu já até contei algumas coisas com respeito a isso, né? E aí, o que acontece? Quando houve a separação dos continentes, né, muitos se perderam, indo parar em continentes diferentes, evidente. Por isso, acreditamos que as revelações agora estão chegando, sim, né? Então, nós sabemos, né, que aqui no Brasil já houveram muitas e muitas civilizações ainda não tão distantes assim, não é? Porque desta civilização que eu estou me referindo, existe uma distância bastante grande, né? Questão de milhares de anos, talvez, ou menos. Eu não posso dizer ao certo, não posso falar nem milhares de anos, que também não sei, né? Não sei. Mas eu sei que a descoberta do Brasil já foi numa época, e ó, a coisa já estava rolando aqui há muito tempo, né? Então, isso daí, né, essa questão dos portugueses, né, e a descoberta do Brasil, ai, 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 ui, ui, ai, ai. Tudo indica que lá estiveram personagens importantes da história. A busca pelo Eldorado, quando os europeus saíram em busca, né? Houve um tempo de uma loucura, não é? Teve até uns filmes de bang bang aí que falavam, não sei se vocês chegaram, nem todos, né? Chegaram a ver essas coisas, né? Mas tinha uns filmes de faroeste que falavam muito a respeito do Eldorado.
acho que até tinha até um filme aí, se não me engano, Eldorado, com John Wayne, não tenho muita certeza, não. Acho que ninguém nem aqui nem conhece, nem sabe quem foi John Wayne. Ai, 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 ui, ui. Um cara excepcional. Bem, um ator de cinema, evidente. Bem, é maravilhoso. Eu, eu sempre fui fãzoca do cara, meu Deus do céu. Muito bom, assim como o Gary Cooper também. Bem, mas o negócio aqui, o assunto aqui não é faroeste. Vamos continuar aqui com Eldorado. É porque tivemos filmes sim, com o nome Eldorado e tem algumas coisas aí com respeito a essa história. Mas a história lá deles era um pouco diferente, viu? Porque eles procuravam Eldorado. Eu vou chegar lá. É, bem, a busca pelo Eldorado, quando os europeus saíram em busca e até hoje não encontraram niente, essa história é bem interessante. Será que temos uma cidade inteira de ouro e pedras preciosas bem aqui no Amazonas? Eu não diria debaixo do nosso nariz, porque cada um está num lugar, né? Eu estou aqui no sul, então eu estou bem longe, né? Mas então, mas nem posso dizer debaixo dos nossos pés também, né? Mas aqui no Brasil, não é, gente? Isso é uma coisa muito séria, né? Então, o homem de ouro, como foi conhecido no século XVI. Então, a coisa começa assim. Os europeus, né, ficaram sabendo que existia uma civilização que faziam rituais e o seu chefe lá era coberto de pó de ouro. Olha, deixa eu ler aqui. O homem de ouro, como foi conhecido? Porque eu sei história, então eu misturo a leitura com a falação. O homem de ouro, como foi conhecido no século XVI, ficaram sabendo que uma civilização amazônica costumava pintar seu líder, não era bem pintar, né? Passava o pó de ouro, né, no corpo, né? E após os rituais, ele se banhava num rio ou num lago, sei lá o quê, deixando o pó na água. Então, a lenda do Hombre Dourado, se espalhou muito rapidamente pela Europa. E os exploradores, então, ficaram entusiasmados com a possibilidade de encontrar, sim, ouro nas profundezas da selva latino-americana. Então, foram muitas e muitas as expedições que vieram para cá. Não pararam mais, né? E vieram em busca, né, de tal da cidade perdida, tal do Eldorado e tralalá. Isso. Europeus gastaram fortunas para estas expedições, que voltavam sem nada. E quando voltavam, né? Porque entrar naquela mata, minha gente, é procurar, né, chifre na cabeça de cobra. Não é sopa. E no século XX, então, né, buscavam alguém que se dispusesse a ir em busca desta civilização do ouro. Isso agora, depois de muito tempo, né, agora, século XX, aí passado, não é? Então surgiu o conhecido Coronel Fawcett, aquele, né, famosésimo também, né, que era aficionado pela América Latina, então se ofereceu para ir. Eu vou. A Amazônia, para quem não sabe, é do tamanho mais ou menos dos Estados Unidos continental. Se estende por 8 países, incluindo Brasil, Peru e Bolívia. E não é fácil entrar naquela mata. Não, não. Com vegetação muito tensa, além do perigo da existência de animais predadores, que nós sabemos muito bem, né? Como aranhas, cobras, tudo, né? Crocodilos, piranhas, onças. Ui. Porém, Fawcett conseguiu mapear com sucesso e lá esteve algumas vezes. Ele foi e voltou várias vezes, né?
claro, né, em todas essas expedições, homens se perderam, evidentemente, porque a coisa lá não é sopa, né, gente? Então, imagina naquela época, nossa, né? Uma mata fechadésima e tudo mais, não haviam civilizações próximas como existem hoje, né? A coisa era bem mais, muito mais feia, né? Então, olha, fazendo suas pesquisas, né? É, lendo um livro muito antigo, ele disse o seguinte, né, que havia realmente encontrado algo que poderia ser uma cidade repleta de ouro, com enormes construções e tudo mais. E ele, então, foi em busca realmente. Aceitou a tal da expedição, foi várias vezes para lá, né? E aconteceu. Escritos de Fawcett conta seus encontros com nativos, né? Muitos nativos, e o que se diz é o seguinte: ele até poderia ter chegado, se não chegou, né? Não sei. Porque, embora ele tenha feito até um contato com os nativos, havia o problema da linguagem, né? A linguagem que talvez não tenha facilitado muito, não é? Mas ele, então, os seus escritos diz que teve encontro com nativos e animais, inclusive uma cobra de 18 metros, coisas assim. Vai ver que é a famosésima anaconda, vai saber, né? Ai, Amazonas é incrível. Fawcett desapareceu na última tentativa de encontrar a cidade perdida. Pois é. Tudo indica que Fawcett esteve muito próximo de achar a cidade do tesouro. Pois é, né? Isso que é interessante, né? Será que ele não chegou? Ah, será? Será que ele não chegou? Caso para pensar. De repente, né, esse povo que estão indo agora, né, em busca, né, vão dar de topo com quem? Não sei se com ele vivo, né, mas pode até ser, né? Vai saber, porque se é uma cidade misteriosa, cheia de coisas diferentes e energia incrível, vai saber, né? Na Amazônia existem vestígios de outras civilizações que estiveram por lá. É, e nós ficamos nessa dúvida, né? Nessa questão Ratanabá, Akakor. Esse nome Ratanabá, não sei se foi dado por os homens atuais, ou realmente é um nome. Akakor já é um nome, me parece, mais conhecido como real, né? De alguma coisa Akakor. Ratanabá, não sei. Mas eu hoje não duvido de nada, porque há um tempo atrás até duvidávamos de muitas coisas. Porém, agora já não duvido mais, porque existem canais muito sérios, muito bacanas, que estão ao lado daqueles que estiveram lá pela primeira vez, né? Do Urandir, né? Não vou deixar de falar, não é? Urandir, né? Então, não podemos dizer não diante de tantas provas que estão surgindo, não é? São muitas as provas, né, minha gente? Então, vamos aguardar os acontecimentos. Mas a questão do ouro que existe na Amazônia é que está causando uma busca intensa naquele lugar, né? A verdade é que lá tem mesmo muito ouro, sabe, gente? Tem mesmo, sabe? Não vamos tapar o sol com a peneira. Nós podemos ser o país mais rico do planeta. Tudo indica que sim, sabe? Nós podemos ser, sim, o país mais rico e sairmos quem sabe sairemos, né, tirar o pé da lona
Como se costuma dizer, né? Vamos contar com a sorte e apoiar essa turma, sabe? É isso aí. Então, vamos lá, né? É, é muito interessante isso aqui tudo, sabe? Eu fico, assim, apaixonada, né? O que acontece é que está causando uma busca intensa naquele lugar, né? A verdade é que tem mesmo ouro lá. Existia um sacerdote de uma civilização que passava ouro em pó no corpo antes de fazer os seus rituais. Então isso significa que tem ouro à beça, né? Civilizações com seres de 12 metros de altura, prestem atenção, com crânios alongados, porque foi descoberto agora, bem poucos tempinho atrás, bem pouco, hein? É coisa de mês, coisa assim, foi descoberto lá crânios alongados, aqueles crânios gigantescos, né? Então, que em alguns lugares do planeta existem sim pessoas com crânios alongados, mas que enfaixam, né? Desde bebezinho, né? Mas esse tipo de crânio alongado que foi descoberto lá são crânios enormes, que, de acordo com o tamanho do crânio, chegou-se à conclusão que seriam pessoas de 12 metros de altura. Quer dizer, nada a ver com história de enfaixamento, bababá, bababá, né? Então, é caso para pensar, né? E que tudo indica que podem ser até de outros planetas. Então, pode ser que esta cidade incrível lá do Amazonas, sei lá, seja lá dos deuses, coisas assim, coisas loucas que a gente não sabe. Aquele lugar é cheio de mistérios, guarda consigo uma verdade, né, da nossa origem, porque tudo pode ser, não é? Mas existem os mal intencionados, né? Ai, tem que tomar muito cuidado, né? Infelizmente, né, estão atuando lá, garimpando, né? E levando peças que são importantes para as pesquisas. Hoje foi proibido agora, de acordo com esses descobrimentos e tudo mais, está sendo proibido mexer em qualquer coisa que se encontre ali. Não pode ser tocado, tem que ficar ali, para que pessoas certas chegam lá e façam as suas pesquisas realmente, porque isso é que é necessário. Quantas coisas nesse planeta, quanto foram saqueadas e destruídas, e que tantas coisas que poderiam ser reveladas para nós se perderam devido à ignorância das criaturas, né? E muitos países estão assim com os olhos grandes, né, voltados, né, para a Amazônia, pois ali existem recursos para suprir todo o planeta. Agora, todo mundo é dono. Um diz que é dono de um pedaço aqui, outro diz que é um pedaço de lá, e que fulano vendeu, que outra fulana vendeu, e que não sei quem vendeu. Então, é aquela velha história, vai dar um bafafá, mais ou menos isso daí. Ai, 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 ui, ui. O planeta ó. A Amazônia tem no seu subsolo muito ouro, gente, tem sim. Além do mais, existe uma bacia de água doce. Eu não sei quantos metros, eu esqueci. Aliás, quantos quilômetros abaixo da selva, do solo, existe uma baita de uma bacia de água doce, que poderá suprir, né, todas as dificuldades pela falta de água também, não é? Então, uma verdadeira riqueza que pertence ao Brasil. Não é incrível? Não é estupendo a gente saber de uma coisa dessa, né? Nos dias de hoje, nas coisas que estão acontecendo, complicado, né? Mas eu acho sensacional. Eu sou apaixonada por essas coisas, então vou trazer a vocês outras e outras histórias e coisas reais, né? Que estão sendo descobertas, tá bom?
Então, um grande abraço a todos. Até a próxima.